Seja bem-vindo ao Serafim Tarô. O meu nome é Valdemar e essa é uma leitura mensal para o signo de Sagitário, mês de março. É uma leitura temporal, geralzona, pro coletivo do signo, bem soltona para você pegar somente a mensagem que você entende e sente que ressoa com você, sem precisar forçar nada. Isso é muito importante, tá? Se você tiver um mapa astral, além dessa leitura do signo solar, eu também vou convidar você a assistir às leituras do signo da Lua, Marte, Júpiter, Vênus, o ascendente, que eu acho bem legal e interessante, porque para mim cada signo desse que compõe o nosso mapa fala a respeito de uma área na nossa vida, então vale muito a pena dar uma olhada nessas outras leituras aí também. Se você for novo no nosso canal e gostar dessa nossa maneira de trabalhar fazendo as leituras, inscreva-se por favor, para ajudar o nosso canal a crescer, curta, comente e compartilha, se lhe for possível, é claro. Cada ação dessa contribui generosamente para o crescimento e o desenvolvimento do nosso canal e isso nos auxilia a continuar a fazer esse trabalho aqui, tá? Como é uma leitura mensal, Sagitário, para o mês de março, a tendência do que a gente vê aqui são de eventos que ainda estarão para acontecer, tá, no decorrer do mês, mas não é uma regra, nada impede de você já ter vivenciado ou estar vivenciando o que a gente narrar aqui. Assista também até o final da leitura, porque eu vou iniciar para você aqui agora. A gente vai ver primeiramente essa tiragem que pode estar representando o seu momento atual. Na sequência a gente busca um aprofundamento, quem sabe um conselho, e depois a gente fecha a sua leitura vendo um possível desfecho dessa situação que aparecer aqui. Às vezes a sua mensagem pode não estar no início, mas pode se encontrar na metade ou no final da leitura, tá bom? Para Sagitário, qual que é a mensagem, o conselho e o possível desfecho que o Sagitário precisa saber esse mês ou quando encontrar essa leitura, por favor. Dez de paus fala da finalização de um momento difícil, né? De peso, de cansaço, de fardos também. Seis de copas, uma carta de nostalgia e de passado. Um as de ouros, interessante, né? O que dá a entender aqui que toda essa situação que pode representar uma dificuldade, um fardo, um cansaço, de fato ela vai se tornar uma situação do passado, tá? Com a chegada de uma novidade, com a chegada de novas propostas, de novos inícios. Tá? Muito interessante. Olha aí, uma rainha de espadas, Gêmeos, Libra e Aquário, que é justamente a rainha que representa o sofrimento de situações acontecidas no passado, né? Só que também é a rainha da justiça, é a rainha do corte das situações que não são mais favoráveis para nós. Então, independente de qual é a sua situação aqui, se ela se aplica no amor romântico, no trabalho, nas amizades, na família ou questões pessoais, algo que bastante incomoda você vai se tornar um passado. Com a chegada de uma coisa nova, seja a chegada de uma pessoa, de um trabalho, ou de novas amizades, ou de eventos familiares, ou de mudanças que a gente mesmo faz em nós, né? O corte de antigas coisas, né? Quer dizer, o corte que faz com que essas coisas se tornem antigas e virem um passado. Mudanças de estilo, mudanças de comportamento, quando é coisa pessoal, né? De qualquer maneira, esse algo que incomoda, que você sabe que já é um fardo para você, vai virar uma situação do passado, independente do que for, tá? E a chegada de uma coisa nova vai proporcionar para você essa questão de fazer com que o fardo se torne algo do passado, tá? Tem algo novo que vem na sua direção esse mês e que proporciona uma mudança até radical. Mas isso é bom no sentido que aquele algo que você já não sabia mais o que fazia com ele, ficará no passado. Tá? Cavaleiro de Copas pode significar a chegada de novas coisas também que mexe com as nossas emoções. Ou seja, é o que a gente está falando. É a chegada de uma coisa nova que coloca tudo aquilo que não te representa mais no passado. Né? Abre-se uma nova oportunidade de experienciar uma vida diferente.
seja através de ofertas, de propostas, de novas pessoas, tá? O que mais incomoda você, seja o que for, vai ficar no passado, tá? Olha, um as de paus, eu tô falando, tem novidade, tá? Tem novidade. E eu acho bem legal esse as de paus cair embaixo do 10 de paus, porque reforça para mim essa questão que a gente tá falando, esse algo que perturba, que incomoda, ou que é um fardo, ou que gera cansaço, ele necessariamente precisa acabar e ficar no passado, porque ele vai dar espaço a uma coisa nova. Algo que vai preencher, né? E aí, como eu falei, seja uma pessoa ou uma situação, tem essa substituição, né? Tem essa substituição de algo que é desconfortável, que sai para a entrada de uma coisa nova. Nove de ouros, é interessante, hein? Nove de ouros fala de independência, de conquistas também. Como se numa oportunidade de que aquilo que antes era um peso, era um fardo, saísse e virasse um passado para dar espaço para uma coisa nova e que representa uma maior suavidade. Sem cobranças, né? Sem peso. Simplesmente estar pelo fato de ser bom, né? Três espadas. Três espadas é uma carta de sofrimento, tá? E um rei de ouros no fundo do maço. O que representa aqui para mim é que mesmo que algo saia, seja pessoas ou situações, né? Tudo aquilo que te incomoda, que te faz mal em algum nível, que perturba você de alguma maneira, até a saída desse algo, ele se transformar em um passado, vai ser um pouco desconfortável para você. A gente vê isso com o três de espadas, né? Por quê? Porque talvez seja uma coisa que você já estava acostumado a vivenciar. Só que não é para cair na lamentação, porque esse algo é do destino que ele se transforma em passado. Porque você vai ter motivos para comemorar com a chegada de uma coisa nova. Tá? E o Rei de Ouros, ele fala também dessa questão que esse algo que entra no lugar desse algo que virou um passado é algo mais estável, algo mais belo, mais bonito. Se isso aqui for uma pessoa mais inteligente, tá? Mais estável, mais inteligente, porque o Rei de Ouros está associado com aspectos racionais também. Tá? O Rei de Ouros também fala dos signos de Touro, Virgem e Capricórnio, signos de terra, que poderá fazer um sentido aí para você. Um três de ouros, uma carta de manifestação, de realização. Então é como que se assim, não tem espaço para as novas realizações enquanto esse algo, que aí você vai saber o que é para você, ficar no passado. Enquanto esse algo, que é sem um fardo, é um peso, continuar na sua vida, não vai ter espaço para as novas manifestações, que aí sim vão ser coisas mais leves, mais saudáveis, mais naturais, mais prósperas, mais abundantes, mais românticas, tá? Mas primeiro, esse algo, que é um fardo, vai precisar ficar no passado.
Porque não há possibilidade da entrada de algo novo enquanto esse algo que é um peso, um fardo, continuar a insistir em permanecer na sua vida. Tá? E às vezes é algo que a gente já sabe que deveria já ter ficado no passado. Mas vai ficar. Tá? Isso é certeza. Vai virar passado. Vamos ver mais aqui com o tarô maçônico para a gente fechar a sua leitura, vendo um possível desfecho dessa situação. Muito embora eu acredito que já a mensagem tenha ficado bem clara, tá? Então esse mês alguma coisa vai sair da sua vida para a entrada de uma nova, tá? Pode se preparar. Mesmo que isso gere um desconforto no primeiro momento, é algo que vai ser bom para você, né? Como que se você fosse agradecer depois por ter saído da sua vida, ter liberado espaço para a entrada de uma coisa nova. Independente da área, tá, gente? Olha, o julgamento, né? É o que eu tô falando. É tudo por uma renovação, tá? É tudo por uma renovação para que você possa experimentar a possibilidade de algo novo acontecendo na sua vida, tá? Então, mesmo que seja algo, Sagitário, que, a saída desse algo ou desse alguém vai mexer com você, vai ser um pouco dolorido, só que você vai agradecer depois. Porque se isso não acontecesse, não teria também essa possibilidade do julgamento de trazer uma renovação, tá? Um 7 de ouros embaixo do 9 de ouros. Então, só que o 7 de ouros, ele fala do recebimento, é a colheita, né? Então, percebe como vai ser um resultado positivo? No primeiro momento, vai dar mesmo essa impressão de talvez de estar perdendo alguma coisa, de estar abrindo mão de uma coisa. Isso gera um desconforto, porque mesmo que seja uma situação que é um fardo, que é um peso ou causa um desconforto, é uma situação que já está acostumado com ela. Então é como se essa situação fizesse parte da sua vida. Mas está tudo bem a saída de uma coisa para a entrada de uma nova. É lícito, é justo, né? Quem não tem capacidade de passar por essas etapas, comumente vive numa estagnação, vive sempre com as mesmas coisas, as mesmas pessoas, ganhando a mesma quantia, vivendo o mesmo tipo de vida. A gente tem que saber abrir mão, deixar ir, se despedir, né? Fazer com que algo na nossa vida vire um passado para dar espaço para uma coisa nova. Porque não cabe tudo de uma vez na nossa vida. A gente tem que ir fazendo um bom gerenciamento, né? Isso o Arcano Maior Temperança, que representa Sagitário, faz muito bem. Faz a administração do que está sendo bom manter na nossa vida e aquilo que já passou da hora de ir. Só que cada vez que eu tiro uma coisa da minha vida, uma pessoa, eu abro espaço e oportunidade para a chegada de coisas novas. Tá? Então não tem o porquê ter um apego em pessoas ou em coisas. Muito menos ficar triste, é claro, né? Quando é uma coisa que já há muito tempo está na nossa vida, gera uma certa tristeza, né? Gera uma falta no primeiro momento, mas isso vai ser substituído por algo que vai lhe fazer muito mais feliz do que essa outra coisa fazia. Consegue entender? Leva aqui a libertação também, ou de alguma maneira a uma... Como que fala? Uma independência de alguma maneira, olha aí. Cavaleiro de Espadas, Gêmeos, Libra e Aquário, nessa energia de limpeza, nessa energia de corte, nessa energia de atividade, de reconhecer aquilo que já passou da hora de ir. Às vezes, cara, as oportunidades, as novas pessoas,
coisas boas estão esperando entrar na nossa vida, mas a gente não dá um espaço para que elas entrem. Então, mais uma vez, eu preciso usar do bom gerenciamento. Não é verdade? Como que eu poderia, por exemplo, colocar roupas novas no meu guarda-roupa, sendo que lá dentro tem um monte de roupa velha que já não me serve mais? Não! Muitas coisas na nossa vida precisam ficar no passado. Precisam sair do momento atual e serem lançados nas profundezas do passado, não numa questão de rejeição, de que, não me serve mais, tchau. Não, não é isso. As coisas entram na nossa vida, ficam o tempo que precisam ficar e depois se transformam no passado, dando assim a oportunidade de mais coisas entrarem na nossa vida, permanecendo o tempo que precisam permanecer e depois também virar um passado. Quem não entende esse princípio, é como a gente falou, comumente vive uma estagnação, vive uma vida sem movimento, vive uma vida parada. Você não consegue nem ser independente, porque comumente está associado e atrelado a outras coisas, tá? Então, cara, mensagem do mês, né? Algo vai ficar no passado. E mesmo que doa, vai abrir espaço para uma coisa nova entrar na sua vida. E é isso que você tem que ser grato. Pela possibilidade de se algo ter lhe servido, mesmo que causou aí um fardo ou um sofrimento, pelo menos alguma coisa desse algo você aprendeu. Mas vamos nos despedir, lançar ele no passado e coisa boa vem por aí, tá? Olha aí, 9 de copas, a gente acabou de falar, uma carta de independência, de comemoração, de celebração, né? Pela conquista de alguma coisa, ou pela entrada de algo novo na nossa vida, tá? Como a leitura ficou pequena, vamos dar uma lida numa runa? Olha aí, Odin. Runa em branco. A mensagem é muito legal, só que eu não lembro. Aqui, ó. Odin. O todo. Esta carta em branco representa o destino, o novo, tudo que está para acontecer. O deus Odin exigia de seus guerreiros muita fé e coragem para que pudesse protegê-los. Desta mesma forma, você deve ter a mesma fé para acreditar no que está escrito e ir de encontro ao seu destino. O desconhecido nos remete à ideia de fim, mas ao mesmo tempo induz ao recomeço, pois só há uma nova etapa quando a outra se conclui. Ou seja, de uma forma ou de outra, essa mensagem da runa, Odin, ela sintetiza, ela narra, ela fecha, tudo que a gente conversou durante a leitura, né? Esse algo que fica no passado, é só uma etapa. É como se fosse um ciclo que termina. Para o início de uma coisa nova, seja de pessoas, o que quer que for para você, tá? Então, não tem como que se preocupar. É claro que a ideia do desconhecido, como a runa narra, leva a um desconforto. Mas, ao mesmo tempo, abre a possibilidade de experimentar algo maravilhoso e belo, tá? Que é o que deve ser contemplado esse mês, tá certo? Espero que você tenha gostado, mais do que ter gostado, que tenha ajudado alguém de alguma maneira. A minha maior missão é ajudar o maior número de pessoas que eu conseguir, mas quando eu ajudo ao menos uma, eu já me sinto completamente satisfeito. Tá bom? Se for novo no canal e gostou, inscreva-se por favor para ajudar ele a crescer, curta, comente e compartilha se lhe for possível e a gente vai se vendo nas próximas leituras que eu gravar, se Deus quiser. Gratidão, boa sorte e até logo, Sagitário.